As eleições estão chegando. Falta pouco para a votação que vai escolher os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. Nesta edição do podcast Repórter Record TV Minas, eu, Laí Renault, converso com especialistas que avaliam os desafios que os gestores públicos encontrarão em Minas Gerais nos próximos 4 anos. A nossa conversa começa com o Cristiano Rodrigues, cientista político e professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, as fake news, bem que elas vieram para ficar, né, nas eleições. Com o aumento da tecnologia, o uso de inteligência artificial, elas têm ficado cada vez mais sofisticadas e mais difíceis de detectar pelas pessoas comuns. Né? Um desses fenômenos tem sido o que a gente chama de deepfake, em que você pode alterar a voz das pessoas, vídeos com imagens delas que parecem reais. Né? Então, por exemplo, uma reportagem que nós estamos fazendo aqui agora, ela poderia ser alterada, desordenada as palavras, dando um sentido completamente diferente do sentido que nós estamos dando aqui. Então, o eleitor e o cidadão comum precisa ficar muito atento a isso. Existem institutos de checagem, sites de checagem, então é sempre muito importante checar a origem dessas mensagens, quem te mandou, quem enviou, verificar nesses sites que checam, né, a veracidade ou não daquela mensagem, porque o problema é que as fake news elas se espalham rapidamente. Né? A gente tem uma tendência a acreditar em alguma coisa que pareça falsa, né? Desde que o mundo é mundo, nós somos assim. E parece que agora com as redes sociais isso aumentou, né? Bastante. E aí, refazer isso, né, e contar a verdade sobre aquilo é muito menos rápido do que contar a mentira. Então, por isso é muito importante que a gente fique de olho nas fake news. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, nas eleições americanas, por exemplo, a interferência das fake news no resultado das eleições. Isso pode acontecer também aqui? Pode, né? Existem formas de você disparar via WhatsApp, via mensagens nas redes sociais, automaticamente por robôs. Robôs que comentam em mensagens, em comentários, em posts de Twitter, Facebook e outras redes sociais. E isso vai dando a impressão de ser verdadeiro, né? Nós temos uma campanha de 45 dias. O tempo da televisão ainda é muito importante, né? Como é que faz essa comparação com o tempo de televisão e também com o tempo que os candidatos têm nas redes sociais? A eleição, hoje em dia, a gente pode dizer que a eleição é meio que um fenômeno contínuo. Sobretudo para os cargos majoritários, que são os cargos de presidente, governador e prefeito. Né? Então, aqueles candidatos que são muito conhecidos nas redes sociais, que têm uma boa presença nas redes sociais e estão fazendo uma campanha permanente, eles já entram com uma vantagem em relação aos outros, porque eles já são muito conhecidos pelos eleitores e os eleitores tendem a escolher mais rapidamente candidatos para os cargos majoritários. Mas os seguidores se tornam eleitores também? Eu tenho sempre essa dúvida. O sujeito tem lá 1 milhão de seguidores, mas quer dizer que ele vai ter 1 milhão de votos? Não necessariamente, assim, né? Mas eles podem ser difusores das ideias daqueles candidatos. Entendi. Então o engajamento é muito mais importante do que transformar esses sujeitos em eleitores. Mas o tempo da televisão ele é muito importante, sobretudo para as eleições proporcionais. Porque o número de candidatos a deputados, a estaduais sobretudo, a deputado federal e senador, costuma ser elevado. E são candidatos com menos dinheiro, menos acesso ao recurso, menos conhecidos pelos eleitores. Então é a chance que os eleitores têm de conhecer esses candidatos, por exemplo. E a TV aberta é difusora demais. Exatamente. E ela passa normalmente em vários horários ao longo da programação na rádio e TV. Isso facilita com que o eleitor ouça e tenha acesso aos programas dos candidatos em momentos muito diversificados. Então, nesse sentido, ele ainda é importante. Temos que levar em consideração que uma parcela dos eleitores não acessa a internet, não acessa as redes sociais. Né? O uso de internet e redes sociais no Brasil, embora ele seja muito elevado, ele tende a estar concentrado, por exemplo, ao WhatsApp e outras formas de comunicação mais cotidianas. Tem muita gente que tem acesso apenas à televisão. Isso, e outros têm só a televisão. Então esse é um fenômeno que a televisão ainda é, sim, muito importante. Nós vimos na nossa última pesquisa, Real Time Big Data, para o Senado, um número muito alto ainda de indecisos. Isso é um fenômeno que acontece em quase toda eleição para o Senado, né? O eleitor decide muitas vezes em cima da hora, na urna. Por que isso acontece? Acho que existem várias coisas. Primeiro que a eleição para Senado ela é um pouco diferente. Né? A eleição para deputado, normalmente o deputado ele tem um vínculo com um território, com uma população que vai votar nele. Ele normalmente tem uma ação política ali já de longa data. O senador normalmente é um político muito mais experiente, que já passou por governos estaduais, governos federais, teve cargos no executivo, e ele representa o Estado. Né? Então você não faz uma bancada de senadores, ele representa um senador por estado.
A disputa, então, tende a ser em pessoas que já estão há muito tempo na política, o que ao mesmo tempo mais conhecidas, mas pode ser um desgaste eleitoral para elas, né? Os eleitores, de certa forma, já estão meio cansados de votar naquele... Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom e pode ser ruim. Então é um fenômeno nesse sentido. Aí ele acaba deixando para a última hora, porque na cabeça do eleitor, os cargos majoritários são mais importantes. Ele não conhece muito bem a atuação do Legislativo, sobretudo a atuação do Congresso, né, do Senado e da Câmara nesse sentido. E aí ele acha que é um cargo de menor valia e acaba deixando para a última hora. Por isso que, às vezes, o resultado surpreende na eleição para o Senado. Tem guinada, um candidato que estava lá atrás, ele pode ser o vencedor. Exatamente. Ele é muito ali na hora da boca da urna que o sujeito vai decidir em quem ele vai votar. Então, a alternância no Senado costuma ser muito rápida nisso. E também o fato de que nós temos uma alteração, por exemplo, a cada 4 anos nós elegemos senadores, os senadores ficam por 8 anos. Então, agora nós estamos elegendo 1/3 do Senado, na eleição anterior nós elegemos 2/3 do Senado. O eleitor comum normalmente não sabe disso. Então, especialmente quando você tem que votar em 2 senadores, que não é o caso agora. Agora é só em um. Agora é só um. Isso pode confundir a cabeça do eleitor. Então, esse processo eleitoral, que é muito diferente para os 5 cargos que nós estamos elegendo nessa eleição, ela cria dificultadores para que o eleitor consiga escolher exatamente todos aqueles candidatos. É muita gente para escolher. E muita gente tem dificuldade disso na hora. É importante levar a colinha. E pode levar a colinha. Pode levar a colinha, né? As pessoas podem fazer uma cola com seus números e podem levar. Porque deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, é muito cargo sendo disputado. São muitos números. Às vezes a pessoa não vai votar no mesmo partido, né? Para falar sobre os desafios econômicos, a gente continua a conversa com a Valquíria Aparecida Assis, vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. A saída, na verdade, a gente vê e acredita que seria o Estado forte, atraindo empresas, investimentos, gerando emprego, que isso seria uma alternativa, né, para aumentar a arrecadação do Estado, para a gente... Inclusive, a gente tem, né, as empresas estatais, a CEMIG, a Copasa, a Codemig, que elas podem ser utilizadas como instrumentos, né, de proposta para desenvolvimento do Estado. E diversificar também? Diversificar e principalmente... Sair dessa dependência do minério, só minério? Pois é, Minas Gerais teve um crescimento muito grande agora no segundo semestre, né, de 2022. A gente tem observado que esse crescimento já é o 5º crescimento consecutivo, mas é um crescimento dependente, né, de commodities que a gente vê e da mineração. Então, a gente precisa... Inclusive, através das políticas que a gente tem, né, que os instrumentos, que é o BDMG, que pode servir como instrumento de aumento de crédito para essas empresas, atrair investimento para diversificar esse nosso rearranjo econômico hoje, né, que é puramente dependente da mineração e do agronegócio hoje, né, Quais setores econômicos o senhor acha que precisam de mais atenção aqui em Minas? A gente vê que em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, mas em todo o país, né? A gente está vendo aí, né, a questão da reindustrialização do país e a gente aposta que o processo de reindustrialização em Minas Gerais seja um grande setor para alavancar novamente a economia mineira, que sempre teve uma grande representatividade no cenário nacional. É um estado riquíssimo, né? De cultura rica, tem muita alternativa. Sim, temos turismo, né? Que a gente viu, o setor de serviços que vem crescendo muito nos últimos anos, mas a gente precisa especificamente também, além desses setores de serviços, crescer também nos setores industriais. Este podcast teve produção de Bruno Menezes e Matheus Oliveira. Edição de texto, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais. @Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.